vamos conversar a partir de agora com um dos jornalistas, radialistas, precursores, digamos assim, do telejornalismo aqui em Alagoas, aqui em Maceió especificamente. Regis Cavalcante deixou uma marca muito interessante nesse segmento jornalístico, o do telejornalismo. Estruturou o departamento de jornalismo da TV Gazeta, que foi a primeira emissora a se instalar aqui na cidade, e a partir daí criou uma nova forma de fazer televisão, de fazer jornalismo na televisão. Mas antes a gente gostaria de começar lá da infância, dos primeiros passos, dos primeiros contatos com rádio, com jornal. Como é que despertou, Regis, em você essa vontade de seguir uma carreira jornalística? Olha, isso vai muito da convivência que você tem. Começa pela família ou pela escola, pela educação. Eu comecei pela família. O meu pai, ele lia diariamente os jornais da cidade. Então, lá no Pinheiro, eu sempre chamo a República do Pinheiro, né? Eu nasci no bairro do Farol, eu nasci ali na antiga rua Ipiranga, que mudou de nome, aqui em Maceió muda de nome das ruas, com a maior irresponsabilidade possível, né? Então, eu nasci era a Rua da Areia, que virou Rua do Ipiranga, e depois virou outro nome. Mas, amor, eu nasci na Rua da Areia do Farol e praticamente me criei no bairro do Pinheiro. Então, meu pai tinha assinatura de um jornal e o amigo dele, na outra rua, tinha a assinatura do jornal de Alagoas, era a Gazeta do Jornal de Alagoas, e eles faziam essa troca. E eu era o portador disso, era o jornaleiro, né, da época. Isso me chamava a atenção, porque eu acompanhava essa leitura, acompanhava esses jornais. A minha fixação logo pela página esportiva, né? A criança assim, ela procura ver o noticiário esportivo, e daí o acompanhamento do esporte, o acompanhamento dos fatos. Se você vai crescendo, é um processo isso aí. Mas foi essa trajetória cotidiana, dessa troca de jornais, que de uma forma bem particular me chamou a atenção para os veículos de comunicação, para o jornalismo. E meu pai, ele acompanhava, era muito bem informado naquela época, ele, apesar de ter feito apenas até o 4º ano primário, mas era um autodidata, ele procurava informação, insistia que todos os filhos, eu sou o primeiro de 6 filhos, e ele fazia questão de todos fossem para a escola, para estudar, a oportunidade que ele não teve, porque era agricultor, imagine Alagoas no início do século passado. E você estudou em escola pública, no Moreira e Silva? Eu estudei toda a minha vida na escola pública, até a universidade, com muita honra disso, né? Eu estudei no Moreira e Silva, eu comecei no grupo escolar experimental lá no antigo, hoje é CEPA, né? Mas era escola experimental e o Instituto de Educação e o Moreira e Silva, eram 3 prédios, né? E uma excelente escola na época. E como morava vizinho à escola, né? E acompanhei todo aquele desenvolvimento, aquele processo, a construção das piscinas, a oportunidade de ter espaço maior. Havia também o Princesa Isabel, que era uma escola muito interessante lá. Aprendi datilografia no Princesa Isabel, com aulas extra ao currículo do próprio curso. Então isso foi gerando em mim todo esse processo da informação. E da politização também. Aí vem a ligação com a educação. Todo meu conhecimento e minha participação política, de liderança nas turmas, eu sempre era escolhido presidente de turma em cada ano. Isso criou entre nós, o grupo de jovens daquela época, a possibilidade de escrever, de fazer um jornalzinho, e nós fizemos um primeiro jornal, e só circulou uma edição, porque esse jornal a gente levou em saco, porque havia uma repressão muito grande. Nós estávamos em plena ditadura militar, e não havia folga para os estudantes, não havia isso final dos anos 60 e começo dos anos 70, você não tinha possibilidade de expressar opinião, muito menos os jovens desse país, né? E Alagoas não era diferente, principalmente no Moreira e Silva, que sempre foi um foco da rebelião, da revolta,
da juventude alagoana diante de tantos absurdos acontecidos no país. Você lembra de alguém que depois que estudava com você e que depois você encontrou em outras circunstâncias políticas, sindicais? O nosso saudoso Dário Bernardo, né? O Dário foi prefeito de Santa Luzia, não foi isso? Foi prefeito de Santa Luzia, né? Participou de atividades políticas, depois a gente foi para o PCB. Então, foi uma juventude, uma geração naquela época que marcou pela possibilidade concreta de reagir àquele estado de coisas. As condições de educação, de tudo. Mas então, o que é que veio primeiro, o jornal ou a politização? As duas coisas juntas, porque você começava ali a expressar a opinião. Então, o jornal estudantil também era uma linha de você descobrir essa veia do jornalismo, né? Você começava a escrever, chamava atenção, quando criava um impacto aquela informação que gerava greve. Você sabe que todos os jornais sempre surgiram em toda parte do mundo por uma causa. Todos os jornais, né? Seja qual for a causa, a da maçonaria, a luta contra a escravidão, não é? Enfim, todos os jornais foram assim. Os jornais alternativos também, não é? Os jornais surgiram exatamente por essa causa. E no movimento estudantil não era diferente, surgia para denunciar as péssimas condições da educação. Já naquela época tínhamos grandes dificuldades na educação. Por quê? Porque esse foi sempre um estado onde se criou a visão das elites, das oligarquias, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa ótica, ela vem sendo quebrada ao longo da história, com muita luta, com muito sangue, com muito esforço. Mas sempre foi assim essa lógica. Por isso que nunca investi profundamente em educação no nosso estado. Agora, nessa época também, quando você estava se envolvendo, né, politicamente e com a profissão também, você tinha alguns destaques. O rádio era um processo de comunicação muito forte na época. Você já ouvia a rádio? Já tinha alguma coisa que lhe chamava a atenção? Olha, a Rádio Difusora funcionou, você vê como essas coisas têm essas ligações. A Rádio Difusora funcionou bem próximo do CEPA, ali hoje onde é o prédio do Tribunal de Contas. Ali tinha a antena da Rádio Difusora, até um acidente aéreo aconteceu ali próximo àquela antena, um avião caiu ali, e você só atravessava o CEPA para saber da notícia, né? Então havia toda essa mobilização dos jovens, dos adolescentes, em torno dessas questões. E a rádio tinha ali também um estúdio e fazia a propagação daquilo. Me lembro muito bem do papel da rádio, da influência que tinha na minha formação e logo em seguida das jornadas esportivas, né? Me lembro muito mesmo, inclusive do próprio Sabino Romariz e de tantos outros radialistas, né? E eu não imaginava nunca que no futuro eu seria presidente do Sindicato de Radialistas, que aquilo me empolgava, né? Eu juntei essa vivência toda nessa experiência que terminou sendo um marco. Eu me formei em Direito, mas eu sempre faço questão de qual profissão dizer. Eu sou jornalista, né? Então um marco nessa minha vida, do ponto de vista de que em todo momento, desde criança, na leitura diária dos jornais, nessa ligação, porque é um processo da educação como um todo. A educação não acontece só na sala de aula. Ela tem essa junção, essa ligação entre família, escola, a sociedade, né, a convivência que você tem. Então esse entorno todo é que colabora na sua formação. E é isso que aconteceu comigo. E foi muito bom, e eu tenho muita satisfação de falar dessas coisas. Por quê? Porque você começou a ter, aí daí eu me lembro que eu vinha até ao centro da cidade, no estúdio da Difusora também, eu acompanhava de perto. Eu cheguei a fazer teste na Rádio Gazeta, o teste foi para escolha de música, né? Para você fazer a divulgação da programação musical. Então, eu me lembro muito bem disso, tal a minha vontade de chegar no rádio. A Gazeta, né? Funcionava na Rua do Comércio. Na Rua do Comércio, Mas qual foi o marco que inaugurou você como profissional? Como você chegou realmente assim, para se tornar profissional? Né? Olha, sempre a ligação do movimento estudantil da educação, porque quando nós chegamos na universidade em 1975, eu e o Aldo Ribeiro, o Enio, que também está aí, né, uma geração, começamos também no movimento estudantil universitário a ter, graças a uma iniciativa
importantes do Noaldo Dantas. O Noaldo tinha esse estilo, essa forma, ele era desbravador, colocava suas ideias na prática. Ele cedeu ao movimento estudantil. Olha, lá atrás, naquela época, você liberar uma página do Jornal de Alagoas para um jornal universitário, e nós fizemos isso. Ele tinha a intenção, como gestor do jornal, de colocar o jornal dentro da universidade. E ele fazia essa ligação também com a visão da informação. Então, passamos a ter, por semana, uma página no Jornal de Alagoas para falar do movimento estudantil, da vida universitária. E eu, Aldo, e assim começamos. O Aldo começou também no Jornal de Alagoas assim, não é? Começamos o N fazendo as suas chaves e começamos a toda semana ter uma página no Jornal de Alagoas para informar os acontecimentos. Paralelo a isso, também vendíamos os jornais alternativos, Movimento, Tempo, né? Havia toda uma mobilização. Fizemos uma eleição do nome do jornal, a Boca do Estudante, foi resultado. Boca do Estudante foi o resultado de uma escolha dos próprios estudantes. Colocamos alguns nomes, pedimos sugestão, fizemos a votação, mas votado foi o Boca. Agora, essa época, isso foi o primeiro jornal estudantil que Alagoas teve. Não, antes o movimento estudantil tinha publicado outros jornais, e foram violentamente fechados, reprimidos. Agora, né? essa época foi muito fértil aqui em Alagoas, porque além de haver esse movimento estudantil, foi criada também a Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos. Sim. Né? Teve, além Sou fundador também. Pois é, você citou o Aldo, mas o Eduardo Bonfim também trabalhava, o Renan Calheiros também trabalhava, né? Quer dizer, era uma época onde já era uma época quase que superando o problema da repressão política, né? Ainda existia, mas não com tanta força. Ela se deu violentamente no período do General Médici. Né? Então, até 73 aqui, nós tivemos uma repressão, o DOI-CODE se instalou, inclusive o Exército disse que não tinha conhecimento das torturas. Mas como é que não tinha conhecimento das torturas? E você porque é preciso saber que eu me lembro, porque eu morava próximo ao quartel, os carros camuflados estavam todos hospedados dentro daquelas casas ao lado do quartel, as casas dos militares. Eu fui interrogado dentro do quartel, com a presença, inclusive, de um sargento Canaã, que era sargento do Exército. Como é que o Exército não sabia, não tinha conhecimento? Né? Então, essas questões precisam, agora e sempre, para as novas gerações que não têm conhecimento, e eu sempre digo isso, avivar essa memória, que isso nunca mais, mas nunca mais aconteça nesse país. Nós precisamos de cada vez mais democracia. Agora, mesmo você como estudante secundário, você já tinha mais ou menos uma convivência com as pessoas que lutavam contra a repressão aqui. O próprio Denis Agra, né, que se tornou uma pessoa muito ligada a você, entre outras pessoas que... Como era até você entrar no sindicato dos radialistas e dos jornalistas? Olha, o Jornal Universitário abriu essa oportunidade, né? Essa presença, essa ligação com os jornais. Tanto é que o Aldo também depois começou a trabalhar. Eu comecei a minha experiência como diagramador lá no Jornal de Alagoas. Mas desisti, porque eu fazia um curso e 7 horas você tinha que estar na universidade tendo aula. E o jornal, a sua diagramação, você esperava os textos, tá? Então, o aprendizado da diagramação ia até 2 horas da manhã, né? Então você criava e viabilizava praticamente qualquer atividade na universidade. Começamos ali. Logo em seguida, quando o Denis foi para a Gazeta, ele foi ser chefe de redação da Gazeta, eu fui repórter lá, ele me chamou para ser repórter plantonista. E aí foi efetivamente quando eu comecei a minha profissão. Não demorei muito e fui para a televisão. Foi uma oportunidade aí estava aqui já o Zé Luiz Pompe, o Carlos Pompe, em seguida... E eu formei com o Carlos Pompe os 2 repórteres da televisão naquele início, junto com Iremar Marinho, que foi o Iremar que era o chefe do telejornalismo lá da Gazeta, e chamou a todo mundo. Lançamento da Tribuna de Alagoas também, que reuniu boa parte. Né? Em seguida, a Tribuna de Alagoas. Em seguida. Mas antes, nós montamos um departamento de jornalismo, todos sem nenhuma experiência de telejornalismo, não é? Até porque os equipamentos, as condições da época não eram tão favoráveis, né? Pela própria tecnologia, por uma série de fatores, e pelas condições das televisões aqui em Alagoas. Mas o primeiro telejornalismo de Alagoas mesmo veio com o Tojal, né? O Ailton Villanova,
esse pessoal. Já existia telejornal. E aí veio Jalon e Elcio Ávila, que eram apresentadores, e essa equipe que foi se formando e nós construímos com a Tribuna de Alagoas. O Iremar foi ser chefe de reportagem, né, e aceitou essa proposta. E aí eu assumi a função de dirigir o telejornalismo da Já Gazeta. existia telejornal como programa? Existia, e nós alcançamos inclusive o telejornal com a filmadora, né? Era o filme, então você tinha a gravação na rua, voltava e ia revelar aquilo para no final da noite jogar no telecine as imagens combinadas com o texto. Então bota trabalho nisso, né? Era um desafio. Então fizemos muito isso com o filme e depois com o videocassete. A entrada do videocassete desafogou o telejornalismo, criou a oportunidade de ser mais ágil o telejornalismo. E você pegou Toda essa fase. Arquivamos muitos filmes na Gazeta na época dessas produções, até porque tinha um fotógrafo e laboratorista que a televisão tinha um laboratório onde revelava os filmes toda hora. Já havia ao vivo? Entradas ao vivo, flashes ao vivo? Não. Nem pensar. Havia uma dificuldade muito grande nesse sentido, até porque para mandar uma matéria para a Globo, a Central, você tinha que editar essa matéria, depois correr ali no farol, no prédio da Embratel, para solicitar, né, a geração dessa imagem, que saía para o pilar, porque cada antena ia retransmitida até chegar no Rio de Janeiro. A Gazeta já era, isso não existe, então, né, mais. transmissora da Globo. A Gazeta, sim, a Gazeta sempre foi retransmissora da Globo, né, em todo o seu momento. Agora, a partir daí, Regis, tem um aspecto interessante e que eu acho que foi fundamental na sua vida, que foi o seu relacionamento com Pedro Collor de Mello, que é uma coisa até, eu diria, histórica no jornalismo, porque você comandou paralisações dentro da TV Gazeta que se imaginava impossível, né, na época, e você sempre foi uma pessoa, eu não diria de enfrentar, mas de manter um relacionamento com o Pedro Collor até surpreendente. Como é que é essa história? Olha, o Pedro Collor, ele era um bom gestor do ponto de vista da empresa de comunicação. Ele vibrava muito com a possibilidade da televisão crescer, né? Ele enfrentou o primeiro momento, era um empresário dedicado à área de comunicação. Isso aí é importante registrar isso e o papel dele em todo momento. Então ele queria o crescimento do jornalismo. Ele tinha dificuldades do ponto de vista de viabilização, de consolidação da televisão em termos de um parque de equipamento eficiente. Ele viajava para as feiras internacionais, lançamento de equipamentos, mas a gente sempre cobrava, e eu como responsável pelo jornalismo, uma direção de uma parte da empresa, dizia: olha, nós precisamos investir, não tem ilha de edição. Como é que você vai gerar imagens para o Fantástico, para o Jornal Nacional, uma reportagem aqui, como hoje você faz a cada momento, em cada instante, ao vivo, né? Você vê hoje o telejornalismo da Gazeta está num padrão nacional, você não pode negar isso, né? Isso é um avanço, isso se deve a esse processo lá atrás, né? E o Pedro Collor, ele tinha esse relacionamento. Quando os companheiros do rádio, junto com os jornalistas, os dois sindicatos sempre caminharam muito juntos nisso, eu ingressei nessa atividade. Isso criou já uma dificuldade nesse processo, mas havia um bom diálogo nesse caminho, né? A grande dificuldade ainda era a questão da censura. Como nós não tínhamos contato a cada momento com o Pedro Collor, com a direção da empresa, os fatos ocorriam, quando estavam no ar, ele era acossado por alguma pressão política, alguma coisa, e chamava: olha, essa matéria não podia ter saído, mas você não me avisou, porque eu coloquei sempre como princípio: eu nunca censurei nada na televisão, nunca, eu não censuro. Agora, a empresa se afirma que fulano, beltrano não pode aparecer na televisão, é uma decisão da empresa. Você assume a sua censura como empresa, não eu como jornalista. Isso eu fui muito claro toda hora e deixei como posição para dirigir o telejornalismo, que era um momento muito sensível da vida política do Estado, de Alagoas, né? Até que
essa coisa gerou um problema muito sério quando o Collor foi governador do estado de Alagoas e prendeu o Duarte, era um radialista da Rádio Gazeta, né? Sem nenhuma motivação, apenas porque o secretário de segurança da época, o Antônio Aleixo, que era um criminalista, resolveu mandar prender, era o secretário de segurança do Collor, do atual senador, que foi governador, né? Mandou prender o Duarte. Eu estava dando aula quando recebi a informação na universidade de que estava acontecendo isso. Você já era presidente do sindicato? Já era presidente do sindicato. Desci e fui à Rádio Gazeta, que é onde tinha acontecido a questão, e me confirmaram que foi preso aqui na empresa. Aquilo para mim foi uma grande surpresa, porque eu nunca tinha acompanhado uma prisão de um jornalista, de um profissional da comunicação. Você era diretor de telejornalismo. Eu já estava afastado, já era presidente do sindicato nessa época, né? Então era apenas repórter, estava assumindo só como repórter na televisão. Então eu perguntei a ele, eu me dirigi ao Pedro Collor, encontrei no estúdio da TV, e o que tinha acontecido. Ele simplesmente disse que não tinha acontecido nada, que não sabia de nada. Disse, mas quando se prenderam um radialista aqui, né? um repórter de redação, um redator aqui, né? E ele ficou insistindo, eu não tenho que dar satisfação. E aí gerou todo um bate-boca, uma discussão, que a partir daí eu fui proibido de entrar e fiquei fora de ter acesso ao prédio da TV Gazeta, da organização por uns 3 anos. Né? Uns 3 anos. E aí veio o raio, né? Radicalizou o embate político e não podia ser diferente, né? Porque nunca fizemos da nossa vida, da nossa história, da nossa posição como profissional, como cidadão, a prática da subalternidade. Então, esse enfrentamento se deu e logo em seguida fizemos as pazes quando a dona Leda estava doente e houve todo o processo de que o sindicato funcionar para garantir o funcionamento das empresas, porque no confronto do Pedro com o Collor, presidente da República, a empresa estava indo de água abaixo. Então, isso ia gerar o quê? Mas o jornal apoiou a candidatura do Collor. O Pedro apoiou o irmão na campanha da presidência. Sim, ele não tinha dificuldade nisso, né? Os fatos aí na história estão claros nesse sentido. Eles se desentenderam depois e o desentendimento veio com a possibilidade concreta da tribuna num jornal que o PC Faria estava montando com o aval do próprio presidente. Nessa época, por exemplo, você teve esses contatos com o Pedro, a gente também tinha um sindicato muito fortalecido. Né? Os sindicatos, tanto dos jornalistas como dos radialistas, eram entidades fortes, havia uma participação muito efetiva da categoria. E a classe patronal era exatamente o antagonismo desse processo. Eu acho que isso pesou também nessa relação. Sim, porque foi um marco do sindicalismo, não foi só em Alagoas. Em 79 nós fizemos a primeira greve no Brasil em plena ditadura. Não é? Me orgulho muito disso. Fiquei no piquete da porta do Jornal de Alagoas e outros dias nós dividimos, você sabe muito bem disso, não é? Dividimos o piquete, o plantão nas portas dos jornais. Uma greve nacional dos jornalistas. Numa greve que começou em Alagoas em 1979 e também estourou no estado de São Paulo com o Aldalho Dantas, que era um alagoano também, presidente do Sindicato de Jornalistas em São Paulo. Então São Paulo e Alagoas, nós, no termo dos estados, da mobilização sindical dos jornalistas, eles saíram na frente desse processo. E Alagoas, o movimento sindical fez exatamente no jornalista essa primeira greve, porque até então, de 64, depois do golpe, havia uma repressão muito grande às entidades sindicais. E o nosso sindicato jornalista fez e foi esse sucesso, e essa ação política importantíssima para a história da redemocratização do Estado de Alagoas. O Sindicato Jornalista e a Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas, secção de Alagoas, cumpriram um papel enorme no processo da redemocratização, na luta pelo fim da ditadura em Alagoas. Por quê? Porque conjugava de forma plural a atividade política de todos os profissionais. Enquanto o movimento sindical não foi partidarizado, ele floresceu, ele avançou. Né? A direção do sindicato tinha gente do PCB, do PCdoB, do PFL, de todos os partidos.
todos os partidos, gente sem partido. Por quê? Porque era plural. E foi por isso que ele teve tanto sucesso. Porque ele aglutinava em cima de bandeiras, de posições, e representava o anseio daqueles que participavam da instituição. Tanto assim que Alagoas depois ficou como um grande estado de contradições sindicais no país inteiro. Nós não podemos esquecer da figura do nosso Freitinhas, né? Ele chegou a ser candidato a presidente nacional da Federação dos Jornalistas, né? E foi um grande, e essa greve foi comandada por ele em 79, né? O destaque era a liderança do Freitas no movimento dos jornalistas brasileiros e, sobretudo, aqui em Alagoas. Mas essa tarefa dos jornalistas, todas essas atividades marcaram um momento muito importante do jornalismo da sociedade alagoana. Sem dúvida. A estrutura sindical também, na oportunidade, ela era fortalecida porque a gente combatia também uma inflação muito alta no país, isso unia os trabalhadores. A gente teve uma influência muito grande do próprio Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, com o Lula, né, que isso repassou para todo o Brasil, o fortalecimento dos sindicatos, a união das categorias dos trabalhadores e tal. Eu acho que tudo isso pesou naquele momento, né? Eu acho, Décio, que você colocou um ponto importante nisso, né? Muitas gerações hoje não têm conhecimento do que foi a inflação, né? O que ela pesou na vida do trabalhador brasileiro, né? A inflação é uma coisa que depõe contra a organização da família, né? Imagina você sair com um pacote de dinheiro e trazer meio quilo de produto para casa, né? Até aqueles que ia para o supermercado e só trazia raiva, né? Desassossego para a família, porque o dinheiro não dava. Então, o risco da inflação sempre esteve permanente depois da vitória, né, da estabilização monetária. Isso foi muito importante. Nós, inclusive, corremos um risco muito grande atualmente nessa questão, mas por uma série de fatores. Mas nós precisamos deixar isso bem claro para as novas gerações, que nós não podemos deixar que os nossos governantes, né, voltem a esse estado de coisa que só prejudicava os trabalhadores na época. Agora, a partir daí, Regis, todo esse processo na atividade sindical, como líder da categoria de jornalista e radialista, você também alçou um voo político partidário, né? Você se engajou mesmo na política, chegando até a ser um representante de Alagoas na Câmara Federal. Como foi esse outro passo na sua vida? Depois a gente vê quantos jornalistas brasileiros, né? O Aldalho Dantas foi deputado federal em São Paulo, né? No momento da luta, na denúncia da tortura e do crime do Vladimir Herzog, que foi outro marco na luta contra a ditadura nesse país, né? Então, essa geração, eu participei ativamente e me orgulho muito disso, né? E em 1990, eu entrei no PCB depois da desarticulação do movimento estudantil, da luta política, da repressão toda. E em 84, 85, entrei no PCB. Em 1990, lá vem Freitas Neto novamente, junto com o Denis Agner e companhia, né, a nos convencer que eu deveria ser candidato a senador. Imagina, eu nunca tinha sido candidato na minha vida, eu era repórter só de televisão, né? Então, essas figuras, né, que eu prezo muito pela determinação, pela força, era impossível, por mais que você reagisse, eu reagi em quase 15 horas, porque terminou na minha casa de madrugada a me convencer de que eu teria que ser candidato a senador da República. Mas o que nós vamos fazer era uma luta contra a eleição já garantida do Guilherme Palmeira, e nós vamos participar do processo desses. E teve uma coisa muito forte na época, dita pelo Freitas, que era importante fazer o diferencial na luta, mostrar para a sociedade que tinha outras alternativas, né? E assim é como se baseia a democracia. Você não pode ter uma eleição do partido único. Isso acabou, e acabou no século passado, né? Com o fim do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, enfim, com várias concepções políticas no mundo, né? Então, havia necessidade de se apresentar essa nova visão de uma nova esquerda, a possibilidade de participação no processo eleitoral. E lá foi o jornalista a ser candidato em 1990. E eu só consegui andar 9 cidades, né, de quase 100, na época, 100 cidades. Foi muito interessante, porque eu só via os principais jornais
anunciando o candidato com um percentual nas pesquisas lá em cima. E eu era apenas traço. Eu vou verificar isso, se essa pesquisa é correta ou não. E eu saía da sede do partido e caminhava pela Rua do Comércio, percorria aquelas ruas e não via ninguém falar que eu era candidato. Essa pesquisa está certa, né? Então eu comecei a andar e comecei a ir aos locais, me apresentar um pouco dos panfletos que o partido conseguia viabilizar, e a gente começava a fazer a divulgação, e a gente chegou ao final da eleição com quase 60 mil votos no estado, né? E só andamos 9 cidades. O último comício que eu ia fazer em Arapiraca, o carro de som quebrou em Campo Alegre e não teve comício, eu fiquei na praça lá só conversando com o povo. Então, é essa nossa trajetória, primeira experiência do processo da política partidária, do ponto de vista da disputa do mandato. Por quê? Porque lá atrás eu tive militância partidária, mas na clandestinidade, né? Quando a gente expressava a nossa opinião nos muros da cidade, né? Pichando e denunciando a ditadura. Então, essa foi a primeira experiência, que em seguida veio a eleição para vereador, deputado federal, a militância partidária mesmo que eu tenho até hoje, e eu resistia exatamente ao Freitas e a todo o pessoal do partido, que eu queria apenas ser um militante, colaborar com o partido, como fizemos isso nas eleições, em todas as eleições, mesmo atuando profissionalmente, mas ajudando o partido, como ajudava Nilson Miranda, todos os outros ali, na luta política. Mas não queria disputar mandato. Eu não queria porque eu imaginava que seria difícil depois sair desse processo. E qual foi o papel do jornalismo nessa sua trajetória política? Muito grande, porque, por exemplo, eu depois tive que ser novamente candidato a senador e cheguei a 111 mil votos, dobrei os votos. E dobrei, aproveitando um pouco da experiência do jornalismo. Quando eu descobri os títulos fantasma lá em Flancheiras, fiz a denúncia, aproveitei a investigação jornalística, favoreceu a atividade política. Não esqueça de Cipriano Barata, de Frei Caneca, e quantos fizeram na história, né? Não me comparo a eles nesse processo, mas quero dizer que a experiência dele, da utilização do jornalismo, dos textos, da denúncia, ajudarem muito os movimentos na época de libertação do nosso povo. Então, a busca era essa, aproveitar o jornalismo para mostrar e denunciar alguns fatos que eram definidores do processo de controle das eleições no estado de Alagoas. As eleições de Alagoas não abria mão, e nós temos aí o exemplo da oposição, que fez um governador, elegeu um governador, e pelo voto camarão, pela manipulação da ditadura, não conseguimos chegar aqui ao centro do poder, que era o antigo Palácio Floriano, exatamente nesta sala. A oposição organizada não conseguiu, pela fraude, pela manipulação, pela repressão, não chegou no poder no momento certo, né? Então, são fases da história política de Alagoas que o jornalismo ajudava e muito nisso, né? A possibilidade da investigação, de fazer o link com os meios de comunicação, denunciar os fatos. E quando chegou às minhas mãos, naquele momento, mais de 100 títulos falsos, que eu entreguei ao Tribunal Regional Eleitoral, aquele fato não tinha como fugir. Era uma realidade completa. Agora, Regis, só para a gente concluir, é claro que hoje em dia a gente tem nos meios de comunicação o fator tecnológico, que é supremo, né? A importância da internet, do uso do computador. Você, a exemplo de nós, a gente começou trabalhando com as nossas máquinas, com as Hamilton, né? Antigamente com as redações, como do Jornal de Alagoas, né? Primeiro embaixo, depois do segundo andar, mas hoje em dia o jornalismo é muito mais presente, mais atuante, graças a essa influência tecnológica. Como é que você vê esse processo de mudança? Eu digo sempre que nós temos uma geração privilegiada, que nós acompanhamos essa evolução. Olha, André, eu acho que toda essa evolução tecnológica, né, essa robótica, esse avanço que a humanidade teve, ele só vem para o bem, né? Vai avançar muito. Nós vamos possibilitar a estar em rede rapidamente. Eu acho que um fato também que ainda não chamou a atenção da sociedade é que hoje, por exemplo, todos os canais de rádio e televisão sempre foram moeda de troca dos interesses políticos. Veja,
como esses veículos de comunicação estão distribuídos pelo Brasil afora, inclusive em Alagoas, né? São famílias que tomam conta, controlam, e famílias que sempre estiveram no poder e que sempre usaram os veículos de comunicação para a promoção dos seus interesses pessoais e pela construção e assambarcamento dessa dominação. Ora, isso está prestes a cair, porque como a gente trabalhava o telejornalismo incipiente da época, eu fiz script em mimeógrafo a álcool. O Jalão Cabral, quando conseguia ler bem, é porque o script estava bem legível, porque às vezes o álcool espalhava as letras e era um complicador para falar aquilo ao vivo. Era uma brincadeira, né? Então, hoje não, você tem todo esse avanço, você joga o texto direto para o apresentador, todos esses avanços tecnológicos possibilitam isso, mas tem um que concretamente vai mudar e já está mudando o rumo da história. Você vai fazer a TV web, você vai fazer o rádio web, você não vai precisar mais, e hoje já não precisa mais da concessão do canal de rádio dado pelo poder por quem está no Palácio do Planalto para servir esses barões que controlam o poder político, a economia no nosso país afora, não é só em Alagoas, sobretudo em Alagoas. Então isso vai começar a ser desmantelado, porque nós aqui, finalmente, nós jornalistas poderemos montar uma televisão, né? E jogar na internet e mandar para o mundo a imagem. Aonde é que podia acontecer isso antes? Né? Em que pese que as concessões de rádio hoje façam a lista, que vocês vão ver os nomes e sobrenomes principalmente, né? A quem dado isso graciosamente. Infelizmente ainda não avançamos na democracia para quebrar esse mandonismo, né? E olha que era o governo do PSDB, agora é o governo do PT, e faz o mesmo. A Universidade Federal de Alagoas até hoje não tem uma rádio na televisão, mas tem curso para formar profissionais.